porque o seu Espírito está aqui, Ele está conosco, em nós e sobre nós. Que você creia nesse agir sobrenatural de Deus sobre a tua vida. Se você já está feliz, satisfeito com seus dias, que você fique mais feliz ainda, mais satisfeito ainda. Mas se você está preocupado, ansioso, inseguro com referência aos seus dias, que você possa se alinhar na presença santa do Senhor, porque Ele sempre terá um escape para mim e para você. O nosso amanhã nunca será o mesmo. Aqueles que creem, confiam no Senhor, pode descansar no dia de hoje, porque sabe que o Senhor já está no dia de amanhã, e que a tua história, ela está sendo totalmente reescrita, por aquele que é o autor da tua vida e da minha vida, em nome de Jesus Cristo. Agora peça perdão para Deus, fala: Senhor, me perdoa, perdoa os meus pecados, as minhas iniquidades, perdoa, Senhor, muitas vezes a falta de fé, me perdoa pelas dúvidas, pelas incertezas, perdoa por aquilo que eu deveria ter feito e não fiz. Perdoa, Senhor, por todas as vezes que eu não atentei, que eu não tive um olhar para o meu irmão, para situações ao meu redor. Senhor, me perdoa, porque hoje eu quero este toque, hoje eu quero este renovo, em nome de Jesus Cristo. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Eu tenho certeza, irmãos, que se você buscar de todo o teu coração, hoje você sairá com uma resposta de Deus para a tua vida. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Então, se até agora você só louvou da boca para fora, agora louve daqui de dentro, sabe? Louve daqui de dentro, porque Ele está aqui entre nós, e a tua voz agrada ao Pai. Amém? Louvado seja, Senhor. Laços e embaraços, pra me envergonhar.
Pode se sentar. Glória a Deus. Olha o que falou o louvor. Deus tem caminho aberto sobre as águas. Amém? Quem crê nessa palavra, dá um glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quem nos visita pela primeira vez? Amém. Amém. O irmão Cláudio, Adriana e o Nicolas. Esse casal aí, foi eles que nos fizeram as nossas placas aqui fora, viu? As placas lindas aí, foi eles que fizeram. Amém? E nos visita hoje pela primeira vez. Pode aplaudir. Pode aplaudir. Amém, glória a Deus. É assim uma grande alegria receber vocês, viu? Que vocês encontrem aqui um lugar de paz, um lugar onde vocês se sintam bem. E nós nos sentimos muito honrados em tê-los conosco. Amém? Glória a Deus. Amém, aleluia. Deus é bom demais, Deus é maravilhoso. O diabo é que não presta, né? Amém? Glória a Deus. João, aqui no livro de João, fala sobre Lázaro. Lázaro estava morto. Fazia 4 dias que Lázaro estava morto. E quando Jesus chegou ali para visitar o morto, as irmãs falaram: Senhor, teu amigo, se tu tivesses aqui, o teu amigo não tinha morrido. Jesus foi naquele local, foi levar a vida, porque Ele é vida, e Ele está aqui nessa noite, e Ele traz vida. Qual a área da tua vida que está morta? Então, nessa noite, eu gostaria de te falar que Jesus chega diante aquele cenário. Ali era um cenário de morte, e naquele local ali, Jesus, ele chegando, ele veio trazer vida. A presença de Jesus, ela traz vida. Então, se você tem alguma área da tua vida que está morta, hoje o Senhor traz vida. Amém? Glória a Deus. Jesus tem o poder de dar vida aos mortos. Jesus tem o poder de transformar o cenário de morte em cenário de vida. Ele tem o poder de entrar na tua casa, transformar o teu cenário de tristeza em cenário de alegria. Sabe muitas vezes você tem uma família, você é do Senhor e os teus filhos muitas vezes não são. O Senhor tem a autoridade para chegar ali e transformar ali no cenário de salvação. Amém? Que Deus veio salvar, buscar e salvar o que se havia perdido. Ele tem poder de entrar na tua vida. Ele tem o poder de restaurar as tuas finanças, poder de restaurar a tua história. Eu não sei como é a tua história, mas o Senhor sabe, Ele tem poder de restaurar. Amém? Por isso, Jesus, quando deu a ordem para Lázaro se levantar, levanta Lázaro. Lázaro se levantou e ali Jesus deu vida a Lázaro. Amém? Tem a história de Zaqueu. Zaqueu era um homem de pequena estatura. Zaqueu chegou para ver o Senhor, e Zaqueu chegou ali e ele queria ver o Senhor de qualquer jeito, mas antes de Zaqueu ver o Senhor já tinha visto Zaqueu. O Zaqueu ali tinha 2 problemas: pequena estatura e a multidão. Mas Jesus falou: Zaqueu, hoje me convém posar na tua casa. Amém. Senhor, hoje Ele quer posar na tua casa. O Senhor hoje quer mudar a tua história. O Senhor quer transformar o teu cenário, muitas vezes de dúvida, em cenário de certeza. Amém. Jesus, ele chegando na casa de Zaqueu, Zaqueu se sentiu assim muito honrado. E Zaqueu, ele era cobrador de impostos, né? E ele lesava muita gente ali. Então ele falou para o Senhor: se eu fiz alguma coisa
Se eu roubei alguma coisa, eu devolvo o que eu peguei. Amém? Então, nessa noite, eu gostaria que você deixasse a presença de Deus entrar na tua casa. Deixe a presença de Deus entrar na tua vida. Amém? Porque Jesus, Ele restaura tudo que está morto. Amém? Então, vamos nos apresentar ao Senhor nessa noite. As nossas finanças. Tudo aquilo que você achava que era impossível, para o Senhor é possível. Amém? Então, nessa noite, você vai dar uma oferta de gratidão ao Senhor. Você vai dar uma oferta de amor, para que nós possamos continuar com nossas portas abertas. Nós precisamos continuar levando a presença de Deus às pessoas. Nós precisamos honrar ao Senhor com nossos dízimos, com as nossas ofertas. Eu sempre falo que aqui ninguém tem salário, aqui ninguém ganha nada, aqui tudo que entra aqui é para a obra do Senhor. É para manter essas portas abertas, que são portas de salvação e portas de transformação. Nós já vivemos muitos milagres aqui, milagres de cura, milagres de restauração, e o Senhor continua operando, e o Senhor vai operar na tua vida, basta você crer. Amém? Levante o seu lugar, vamos estar orando. Amém. Pai, nós te louvamos, te agradecemos. Senhor, obrigado, Senhor Deus, pela tua infinita bondade e misericórdia sobre nossas vidas, Senhor. Pai, eu te apresento aqui, Senhor Deus, cada um dos teus filhos, Pai. Senhor Deus, eles estão aqui, Senhor Deus, porque eles vieram aqui, Senhor Deus, buscar uma resposta. E a resposta é tu, Senhor. Nós cremos, Senhor Deus, na tua palavra e nas tuas promessas, Pai. Senhor Deus, vem com tuas mãos, Senhor Deus, sobre cada um, Pai. Senhor Deus, aqueles que estão passando, Senhor Deus, por dificuldade, muitas vezes por lutas. Pai, cessa a luta, Senhor. Senhor Deus, vem com tuas mãos, Pai. Cessando, Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós confiamos, Pai, nas tuas promessas, Pai. Senhor, nós sabemos, Senhor Deus, que tu pode todas as coisas. Tu pode todas as coisas. O que nós não faremos, o Senhor vai fazer. Senhor Deus, abrevia os tempos, Senhor Deus. Vem, Senhor Deus, toque em cada um dos teus filhos nessa noite, Senhor. Aqueles que necessitam, Senhor Deus, de uma cura, de um milagre. Aqueles que necessitam, Senhor Deus, de uma porta aberta, de uma provisão, Pai. Tu és o Deus que pode, Senhor. Por isso eu clamo, Senhor Deus, por um tempo, Senhor Deus, de mudança, por restauração. Restauração de vida, restauração de situações, Pai. Vem, Senhor Deus, nos guardar, nos abençoar, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Aplauda o Senhor. Dos vales é o lírio, o forte
Ô, glória! Aleluia! Aleluia, irmãos. Para quem eu não cumprimentei, uma boa noite. Estou vendo alguns rostinhos que eu não tinha cumprimentado, né? Tá tudo bem? Calor, né? Demais. Logo nós vamos ter aí outro ar, né, irmão Flávio? Tá no forno, queridos. Está assim, na promessa de Deus, né? Mas em nome de Jesus, logo nós teremos aí mais um ar condicionado aí para a honra e glória do Senhor. Vocês que nos acompanham de casa, que Deus os abençoe, né? Que a palavra toque aí o coração de vocês, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Curve a tua cabeça, em nome de Jesus, Senhor. Enquanto eu estava ali louvando, entregando a minha adoração, eu pude sentir que tem pessoas angustiadas aqui, pessoas preocupadas com a sua semana, com o seu amanhã. Então agora com os seus olhinhos fechados, coloca assim a mão no teu coração. Oh, glórias a ti, Paizinho. Porque você precisa entender uma coisa, que a sua vida, ela está nas mãos do Senhor. E é Ele quem guarda todos, não é um ou outro, mas todos os seus caminhos. Porque todos os dias, o diabo se levanta contra você. E muitas vezes você nem percebe, porque Deus está te guardando. E de que maneira o Senhor faz isso? Eu vou te dizer, irmãos, através do ministério dos anjos. O Salmo 91 diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro, a sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1.000 ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, portanto nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Até aqui nós vemos uma promessa de proteção de Deus. E a Bíblia diz que o Senhor vai nos livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, que 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e eu não serei atingido. O Senhor faz uma promessa para nós. E a partir de agora a Bíblia mostra como é que o Senhor vai nos guardar no verso 11. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para você não tropeçar em nenhuma pedra. Seja revestido do cuidado, do poder de Deus, da promessa do Altíssimo. Toda angústia saia agora do nosso meio. Toda agitação, toda ansiedade, toda preocupação excessiva, saia agora em nome de Jesus Cristo. Que nós venhamos a ser um contigo, Santo Espírito de Deus. Que o teu poder, que a tua graça, que a tua misericórdia,
encontre em nós um lugar. Oh, xerecanta labás, enderecanta labás, xurecanta labás. Aleluia, Senhor, aleluia. Você não sairá daqui levando esse peso sobre a tua vida. Comece a sentir o amor de Deus te envolvendo. Ele já deu ordem aos seus anjos, irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Que Deus te abençoe, meu querido. Não é assim, é que muitas vezes o inimigo ele quer roubar a palavra de Deus da nossa vida através de sentimentos, irmãos. E nós estamos diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Nós não podemos ficar na casa do Pai achando que o milagre não é para nós, que a promessa não é para nós, que nada de diferente vai acontecer na nossa vida. Porque isso é o que o inimigo quer. Mas ele não tem poder aqui no nosso meio, e eu creio que os anjos do Senhor já encheu esse lugar, já encheu esse espaço, e a presença de Deus, ela é perceptível aqui no nosso meio, né? Irmãos, quem aqui já se sentiu cansado alguma vez na vida? Mas olha, eu não estou falando de um cansaço físico não, porque isso daí, né? É muito natural, mas eu estou falando de um cansaço emocional, de um cansaço de alma mesmo, sabe? Aquele cansaço de alma, né? É aquele cansaço que nos deixa desanimados para fazer o que precisa ser feito. Você olha uma coisa que é tão pequenininha e parece que é um gigante na tua frente. Porque o cansaço, ele faz com que nós olhemos, né, o nosso dia a dia, a nossa rotina, como se fosse algo muito difícil de ser concretizada, né? É aquele cansaço que a sua fé, ela fica comprometida. E você acaba que não tem mais uma expectativa de ver as coisas mudando na sua vida. Sabe, você já se acostumou do jeito que está. E o cansaço, ele te leva a pensar que vai ser sempre assim. Porque você não tem forças para mudar as coisas, para mudar a situação. Aí você começa a pensar, mas eu já fiz tanta coisa e continua igual. Eu já busquei de tantas formas e parece que nada muda, né? Você não consegue mais esperar por coisas boas, sabe? Sempre parece que vai acontecer algo de ruim, que alguma coisa, né? Presta atenção em tudo isso que eu estou falando, que se você tem esse tipo de sentimento, é porque você está cansado na tua alma. Você está cansado espiritualmente, sabe? As coisas que antes te davam prazer, que você não via a hora de realizar, de estar fazendo, de repente, já não dão mais. Sabe? Se não fizer, até melhor, porque eu me canso menos, né? E isso, irmãos, não é bênção, mas todos nós temos momento na nossa vida que vamos ficar assim. Não tem como, né, fugir disso, né? Só que com esse sentimento, com esse cansaço, com essa desistência, eu passo a nem mesmo enxergar as promessas que Deus tem para mim. Parece que passou uma borracha na minha cabeça. Eu não me lembro mais das promessas. Eu entrei, né, num mecanismo e eu vou fazendo, eu vou realizando, eu vou fazendo, eu vou realizando, mas eu não enxergo nada mais que vá acrescentar, que vá trazer dias de riso, dias de bênçãos, dias de alegria, sabe? Que eu vou concretizar algo que vai me dar prazer na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Parece que tudo está, né, que nem hoje o Heitor falou, estagnado, né? E hoje de manhã nós tivemos aqui uma reunião com o Ministério do Louvor,
e foi assim uma grande bênção, né? Eu acho que foi muito instrutivo, construtivo, né? E assim eu e o pastor teremos com os outros líderes, os outros ministérios, porque é a estrutura da igreja do Senhor, né? E a gente precisa estar bem pertinho. Então, esse sentimento faz com que eu não enxergue, né, as bênçãos de Deus. Então, hoje, nós vamos lidar com esse sentimento de desânimo. O desânimo que veio, se instaurou, aí eu venho para a igreja, aqui eu estou animado, né? Mas parece que eu saí lá fora, eu volto para o meu cotidiano, para as mesmas situações, e novamente o desânimo, ele tenta me pegar. Olha aí, fala para o seu irmão, fala para ele assim: você é um ser humano. Deus não espera que você seja forte o tempo todo. Quando você está se sentindo cansado e não consegue mais continuar, Deus vem e traz o descanso na sua alma. Quando você está se sentindo fraco, Ele vem e restaura você e te dá uma força sobrenatural. Eu profetizo essa força te renovando neste dia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, porque o que mais nós vemos é povo cansado, povo desanimado. Só que nós, irmãos, precisamos ser diferentes, né? Porque se nós formos igual a todos, né? Aonde o todos não tem aonde renovar a força, nós temos. Amém? E eu quero falar sobre Paulo, né? Lá em 2 Coríntios 12, no verso 10, a Bíblia, ela nos diz o seguinte: pelo que sinto prazer nas fraquezas. Olha só, hein? Paulo aqui, ele está reconhecendo que ele também tinha momentos de fraqueza na sua vida. Sinto prazer nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou... Vamos repetir esse último versículo? Porque quando sou fraco, é que sou forte. Aleluia, Senhor. Aleluia. Então, a Bíblia, ela também nos fala sobre um espinho, né, na carne de Paulo. Né? Lá, 2 Coríntios 12, 7, vai falar desse espinho. Ninguém sabe ao certo o que seria o espinho, né, na carne de Paulo. Tem alguns, né, estudiosos que dizem que era uma doença. Alguns dizem que era porque Paulo tinha um problema de visão, que ele não enxergava direito. Outros dizem que é porque Paulo tinha uma aparência frágil, né? Que ele tinha lá algumas situações na aparência dele que ele não gostava. Já tem aqueles que dizem que era um tipo de tentação que ele precisava lutar constantemente. Então, a Bíblia mesmo, ela não entra em detalhe que tipo de espinho havia na carne de Paulo. Mas nós sabemos que era algo que sugava as energias dele, que deixava ele fraco. Então, a Bíblia diz que Paulo orou 3 vezes. Ele orou até o fim para Deus remover esse espinho da carne dele. E sabe o que Deus fala ali no versículo 9? Ele olha e fala para Paulo, assim, ele não olha, né? Mas ele fala para Paulo: a minha graça te basta,
porque o poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, amados, o poder de Deus, ele é liberado perfeitamente, completamente na nossa fraqueza. E tem dias que a gente se sente tão fraco, tão pequeno, tão desmotivado. Só que eu jamais posso esquecer disso. Que eu não preciso estar forte para o poder de Deus ser aperfeiçoado em mim. Eu posso estar acabado, posso estar desanimado, mas o poder de Deus está se aperfeiçoando na minha fraqueza. Deus não para de agir, Ele não para de atuar. Nunca pense que você precisa deixar o teu chamado, deixar o teu ministério, deixar de realizar, porque você está se sentindo fraco, está enfermo, está com alguma situação, porque a palavra mesmo, ela fala que o poder, ele é liberado da mesma forma, é do mesmo jeito. Se você abrir a tua boca e orar, enfermos serão curados, demônios baterão em retirada. Aonde tinha o ambiente de domínio maligno, não vai ter mais. Não importa a sua fraqueza, o que importa é o poder de Deus agindo através de você. Há poder atuando através da tua vida, independente da tua situação. Porque muitas vezes nós achamos, eu estou enfermo, então eu não posso orar por um enfermo. Claro que pode, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na tua enfermidade. Eu estou passando por uma dificuldade financeira, então eu não posso orar por alguém que está passando. Pode sim, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na tua dificuldade financeira. Não é sobre nós, é sobre Ele. É sobre quem Ele é sobre a pessoa de Deus que age através de cada um de vocês. Você pode sim retornar para a tua casa e profetizar sobre qualquer situação, de que você viverá um tempo novo. Você pode ir e orar por qualquer pessoa, porque é o poder de Deus que age através de você. Amém? Então, na nossa fraqueza, não se desanime, irmãos, porque aquele que prometeu, Ele vem e virá, em nome de Jesus Cristo, amém? Então, a gente vê que por isso que aqui Paulo, no versículo 10, ele sentia prazer, né? Porque a gente lendo isso fala, nossa, Paulo era louco, né? Porque quem vai sentir prazer, né, na fraqueza, na injúria, na necessidade, na perseguição, né? Mas ele sentia, irmãos. Por quê? Né? Por causa dessa força sobrenatural do Senhor sobre a vida dele. Era algo tão poderoso que capacitava ele a caminhar no pior dia da vida dele. E isso, queridos, não deixou de acontecer. Isso continua acontecendo ainda hoje, sabe? Porque se o poder capacitava ele a fazer aquilo que ele não conseguia fazer, isso continua hoje te capacitando. O que você acha que você não consegue fazer? Peça para Deus te capacitar. Porque aquilo que Ele nos ensina, irmãos, é muito, muito melhor e muito maior do que eu posso aprender na minha inteligência. Essa capacitação que vem do Senhor. E na Bíblia, nós temos muitos exemplos como o de Paulo, né? Que Paulo se sentia mesmo, né, numa situação que era humana. Mas na situação humana de Paulo, o sobrenatural de Deus atuava, agia, não deixava ele ficar paralisado. Irmãos, o crente, o cristão, ele só vai ficar paralisado se ele quiser isso.
E olha que até mesmo ele querendo isso, muitas vezes Deus vai lá e vai dar um chacoalhão. Que nem ele fez agora aqui com Elias. Lá em 1 Reis 19, versículo 4 a 8, a palavra diz o seguinte: ele mesmo, porém, se foi ao deserto. Ele quem? Elias. Caminho de um dia. E veio e se assentou debaixo de um zimbro. Um zimbro era um tipo de árvore. E ele pediu para si mesmo a morte. E ele disse assim: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que quem? Um anjo. Um anjo tocou. Deixa eu achar aqui que eu já me perdi. Eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Ali ele comeu, bebeu, e ele fez o quê? Voltou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor. Ó, Deus, ele é insistente conosco, né? Ele mandou um anjo dar pão e água para Elias levantar e continuar o caminho, só que Elias estava tão desanimado, né, que ele voltou a dormir. Então voltou novamente o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida... Olha o que fez com Elias, irmãos. Às vezes a gente acha que o poder de Deus é pequeno. Com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe. E a gente vê o quê? O cuidado do Senhor. Porque a força que vem de Deus, irmãos, não é a nossa força. Quem com uma refeição caminha 40 dias e 40 noites, né? Então, você acha que Elias era um homem de Deus? Sim ou não? Sim, né? Com certeza ele era. Ele foi um grande profeta e Deus usou ele para fazer muitos milagres. Agora, ele sendo um homem de Deus, é permissível ele se sentir dessa forma? Com vontade de morrer, sem vontade de fazer nada? Irmãos, por muitos anos, eu até comentei isso hoje pela manhã, eu vivi, eu não digo um evangelho, mas eu vivi uma doutrina, de que eu sendo uma líder, eu sendo, né, uma presbítera, depois uma pastora, eu não podia demonstrar os meus sentimentos, eu tinha que estar sempre bem, eu tinha que estar sempre, porque se demonstrasse qualquer situação, né, era tirado do ministério. Você não está apta a estar cuidando de outras pessoas, sendo que você precisa ser cuidado, entendeu? Não podia ter nada. Se ficasse doente, ia doente. Porque a doença, né? E isso, queridos, adoece mais as pessoas, porque a gente não lida, a gente não trata com aquilo que precisa ser curado em nós. Acima de tudo, nós somos humanos. Nós somos pessoas que carecem de um cuidado, de um amor, de uma atenção. Não que isso vai me diminuir, ou me fazer, né, inadequada. Só que muitos ministérios tratam os seus líderes dessa forma. Não pode demonstrar. Nem pode procurar lá o seu pastor, o seu líder, porque se falar que você não está bem, aí é que você fica pior ainda. Só que a gente vê homens de Deus, profetas do Senhor, né? Elias, irmãos, ele fez cair fogo do céu,
Ele abriu o Rio Jordão com a capa dele. Ele ressuscitou o filho de uma viúva. Ficou 3 anos e meio sem chover, e na palavra de Elias voltou a chuva. Só que ele se esgotou emocionalmente. Por isso, irmãos, nós precisamos tratar. Nós vivemos um tempo que é muito pior do que o tempo de Elias. Naquele tempo, não era que nem é hoje, essa tecnologia toda, que você sabe de tudo, que você está conectado a todo tempo, que deixa a tua cabeça em parafuso. Então, precisa ser tratado, irmãos. Nós precisamos desse cuidado de Deus sobre a nossa vida. Então, a gente vê que Elias, ele vai lá para o deserto, ele vai para baixo de uma árvore, e ali ele pede a morte. Alguns especialistas dizem que Elias estava com sinais de depressão. Olha aí, né? E ele falou: Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa perseguição, né? Parece que nada está acontecendo. Então me leva logo. Acaba com isso logo. Só que a Bíblia fala que algo aconteceu ali com Elias. Olha como Deus cuida dos seus. Olha como Deus não vai deixar você morrer nessa tristeza e nessa ansiedade. Porque Ele cuida de cada um de nós. A partir do verso 5, diz que um anjo do Senhor veio, trouxe pão e água para Elias comer. E isso foi por 2 vezes. E o resultado foi o quê? Elias foi fortalecido, ele foi renovado. E o Senhor, a Bíblia diz que ele se levantou e caminhou por 40 dias e 40 noites. Então eu quero que vocês prestem atenção em uma coisa. O que foi que Deus fez com Elias quando ele estava cansado e desanimado? Vocês sabem? Ele deu a força sobrenatural. A força sobrenatural para ele continuar. Ergue as suas mãos, querido. Há uma palavra de Deus, em nome de Jesus. Irmãos, são muitos, muitos, muitos os perigos que nos cercam. Muitas coisas, irmãos, têm acontecido e está acontecendo. Mas o Senhor é aquele que dá ordem aos seus anjos para que guarde você em todos os seus caminhos. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, aleluia. Mais numerosos são aqueles que lutam por nós, do que aqueles que lutam contra nós. Por isso, em nome de Jesus, eu quero declarar para vocês que estão aqui, e vocês que estão nos acompanhando aí da sua casa, em nome de Jesus Cristo, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na rua, aonde você estiver, os anjos do Senhor estão acampados ao seu redor. Eles estão te protegendo, te guardando em nome de Jesus. Nenhum mal te alcançará em nome de Jesus Cristo. Salmo 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Por isso não há o que temer, aleluia, Senhor, aleluia, Senhor. Grande é o teu poder, grande é a tua glória, grandes são as tuas promessas, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Guarda os teus filhos, guarda a família dos teus filhos, os filhos dos teus filhos, em nome de Jesus Cristo, aleluia, Senhor, aleluia, aleluia. Agora, uma pessoa que é surpreendente, irmãos. Jesus. A mesma coisa aconteceu com o próprio Jesus, o nosso Senhor. Lá em Lucas 22, 40 ao 44, diz assim: chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai,
para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de 1 tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Então, apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Nessa passagem, Jesus ele estava prestes a ser preso. E ele estava angustiado com essa situação. A alma dele estava cansada e aflita. E a Bíblia ela nos fala que ele suou gotas de sangue que caíam pela terra. E ele orava, e ele pedia ao Pai: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Por 3 vezes, Jesus orou dessa forma. E qual foi a resposta do Pai para ele? A Bíblia nos fala no versículo 45, que o Pai enviou um anjo para poder confortar o Senhor. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, que fortalecia, sabe? Para aumentar a força, para ele receber força. Irmãos, a nossa tendência quando nós estamos cansados de uma situação, qual é? É pedir para Deus nos remover dessa situação. É pedir para Deus nos tirar. E às vezes Deus remove. Às vezes Ele nos tira. Só que tem vezes que Ele não remove. Ele não nos tira. Mas sabe o que Ele faz? Ele te fortalece. Ele te fortalece, Ele te dá uma força especial para você vencer essa situação em que você está. Ele te fortalece. Por isso que muitas vezes você fala, mas eu pedi e continuo na mesma situação. Só que percebe, irmãos, você vai passar por essa situação, porque Deus está renovando as tuas forças para que tal coisa ocorra na tua vida. Talvez dessa situação o Senhor queira te ensinar algo, Ele queira te dar um aprendizado, Ele queira te fortalecer para você entrar no próximo nível. Sabe a prova para sermos aprovados? Só que a prova, irmãos, você não vai passar morrendo nela, não. Eu sei que eu e o pastor passamos uma prova financeira muito grande na nossa vida. Muito. De perder tudo e de não ter nada e não ter nem, condições de nada. 4 anos e meio. Só que a gente olha, parece que foi dias. E são tantos testemunhos, irmãos. É tão grande a presença de Deus quando a gente está na prova. Quando a gente está na dificuldade, porque Ele não abandona o filho, Ele não deixa de te fortalecer, de te dar uma estratégia, de abrir uma porta, de colocar uma pessoa no teu caminho. Se preciso for, Ele levanta o ímpio para te abençoar, mas Ele não deixa de cuidar de você. É o momento e o tempo que nós temos mais experiências com o Senhor, que nós vemos mais o agir de Deus na nossa vida. Então, se Deus não estiver te removendo, meu irmão, se tranquilize, porque Ele está te renovando, para você passar por essa situação. Mateus 11, 28 e 30 diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração,
e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando Jesus ele escreveu isso, ele estava passando e pregando em várias cidades, e o foco principal dele, irmão, era a religião, sabe? Ele estava condenando a religião, porque a religião estava colocando um fardo muito pesado na vida das pessoas, e é o que a religião continua fazendo até hoje. Eram muitas leis que as pessoas tinham que seguir, só que as leis não mudavam a vida de ninguém, e quase ninguém também conseguia seguir aquelas leis. Só para você ter uma ideia, fora os 10 mandamentos, havia outros 613, leis que o povo tinha que cumprir. E o resultado disso tudo era o quê? Um cansaço na alma das pessoas. Então, a gente vê que nesse contexto, vinde a mim, ou seja, larga esse peso todo da religião, sabe? Larga tudo e vem para mim. Larga essa cobrança, larga o que te dizem que você pode, que você não pode, que isso deixa de ser. Todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então, quando você estiver cansado, aprenda a descansar e não a desistir. O cansaço não pode te levar à desistência, irmãos. Seja em qual área for, não desista. Amém? Porque o Senhor, Ele tem alívio para cada um de nós. Só Ele é o bom pastor que vai nos levar para pastos verdejantes, para águas tranquilas e para águas de descanso. Amém? E é isso que Ele quer fazer comigo e com você, trazer descanso para a sua alma, em nome de Jesus, larga esse peso. Você não foi chamado para uma religião, amém, irmãos? Você está por causa de Jesus, é por causa dele. Quando você se encontra com a religião, vem um fardo, um peso e um cansaço. Mas quando você se encontra com Jesus, o resultado é alívio e descanso. Alívio e descanso. Amém? É isso que o Senhor tem para mim e para você nessa noite. Para encerrar, uma outra passagem que eu quero mencionar, está em Isaías 40, 30 e 31. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aqui Isaías está fazendo menção a 2 tipos de pessoas. São 2 tipos. O primeiro, por um lado, ele diz que tem aqueles que se cansam e que se fatigam. E do outro lado, tem aqueles que renovam as suas forças. Então, hoje, irmãos, nós podemos escolher em qual desses 2 grupos eu vou querer estar. No grupo dos cansados ou no grupo dos renovados? No grupo da religião, que põe um peso nas suas costas, ou no grupo de Jesus, que fala: vinde os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, em nome de Jesus. Irmãos, é o que faz a diferença entre esses 2 grupos, porque tem gente que se cansa, e tem gente que é renovado,
E a grande diferença, sabe qual é? Aprender a esperar no Senhor. Aprender a esperar no Senhor. A Bíblia diz: os que esperam no Senhor. Os que esperam no Senhor. Amém? Não é aquele que vai na força da sua ansiedade, porque tem que ser hoje, porque se não acontecer eu morro, né? Ai, Senhor, se não me der o meu varão, olha, eu morro. Senhor, se não abrir essa porta de emprego, misericórdia. Os que esperam, eles são renovados, irmãos, em nome de Jesus Cristo, né? Esperar no Senhor, ou seja, aqueles que buscam em Deus, os que colocam a sua vida, os seus problemas, as suas ansiedades, as suas preocupações no Senhor, renovam as suas forças. Amém? Então fecha seus olhos só um minutinho, nós já vamos estar encerrando, mas eu quero que você coloque agora em Deus a sua expectativa, o que está te deixando ansioso, ou até mesmo depressivo, o que está roubando a tua força, o que está tirando a alegria, irmãos, das bênçãos que Deus tem derramado sobre a tua vida. Às vezes a gente tem um foco, e quer que ocorra muito rapidamente, só que por eu ficar focando somente naquilo, eu deixo de olhar ao meu redor, as bênçãos que Deus tem derramado sobre a minha vida. A gente vê que o melhor de tudo é que Isaías, ele diz assim: aqueles que são renovados pelo Senhor, eles vão subir com asas como águia, eles vão correr e não vão se cansar, eles vão caminhar e não vão se fatigar. Amém? Glória a Deus, aleluia, 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 Senhor. Deus, Ele é poderoso, irmãos, para tocar em áreas que somente você conhece, em áreas que pode estar paralisando a sua caminhada e impedindo você de viver essa renovação no Senhor. Por que eu estou te contando essas histórias aqui? São todas histórias da Bíblia, histórias de pessoas que são pessoas assim importantíssimas. O próprio Jesus, o Filho de Deus, Paulo, Elias. Sabe por que eu estou te falando tudo isso? Porque eu creio que isso é o que Deus vai fazer com você hoje aqui, irmãos. Eu creio que há uma renovação nas tuas forças, que hoje o Senhor, Ele tem para cada um de nós. Você pode ter chegado aqui abatido, cansado, desanimado, com a sua alma exausta, sem forças, sem expectativa, sem esperança, sem vontade de continuar, pensando até em desistir de muitas coisas. Mas eu quero te dizer que Deus não vai deixar você desistir. Se coloquem de pé em nome de Jesus. Hoje o Senhor vai dar um descanso para você, que você desconhecia, irmãos, mas é algo que você precisa. Você precisa ser renovado em Deus nesta noite. Não pode, você servir a Deus não pode ser uma rotina na tua vida. Precisa ser uma expectativa de uma nova esperança, de algo novo, de algo bom.
Eu não posso desistir diante do cansaço. Eu preciso buscar essa renovação no meu Deus. Tem pessoas que entraram aqui e já haviam sentenciado: se não acontecer nessa semana, eu vou desistir. E o Senhor, Ele fala muito claro: você não vai desistir, porque eu estarei renovando as suas forças. Ei, acorda! Há anjos do Senhor aqui, queridos. O mesmo anjo que trouxe alimento para Elias, o mesmo anjo que confortou Jesus, o mesmo Deus que falou para Paulo: aquieta, acalma o teu coração, eu sei o que é melhor para você, a minha graça te basta. Porque se tem alguém que nos conhece, é o Senhor. E Ele sabia que se Ele tirasse o espinho da carne de Paulo, Paulo iria se ensorbebecer com os milagres que Deus realizava através da vida dele. Tem coisas que Deus não vai tirar, irmãos, mas Ele vai te fortalecer, e você vai vencer, em nome de Jesus Cristo. Que seja uma semana que você veja a vitória de Deus. Vocês que estão conosco de casa, que Deus renove as tuas forças, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que envie anjos e te cerquem ao teu redor, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Aleluia, Senhor.